As câmeras gravaram algo que ninguém consegue explicar até hoje. Eles assistiram àquela gravação mais de 20 vezes. Primeiro em silêncio, depois quadro por quadro, depois com brilho estourado, contraste invertido, filtros de realce, ferramentas de estabilização de imagem. Nada mudava o essencial. A figura continuava ali, imóvel, na escuridão que não deveria conter nada além de móveis parados e sombras comuns. A primeira reação de todos foi negação. Diziam que era um reflexo, um defeito de compressão, uma falha no sensor. Mas conforme os segundos avançavam, conforme aquela imagem voltava a se mover na tela, a explicação mais lógica começava a parecer absurda demais. Não era reflexo, não era falha, era algo que estava realmente lá. A casa estava vazia havia 4 dias. Era pequena, de alvenaria antiga e ficava em uma rua silenciosa, de poucos vizinhos, em um bairro onde quase nada acontecia. Justamente por causa disso, instalaram as câmeras. Não porque esperassem algum perigo real, mas porque queriam ter certeza de que, caso algo ocorresse, haveria provas. 3 câmeras no total. Uma na sala, uma no corredor e uma na cozinha. Os sensores de movimento eram sensíveis e costumavam disparar com qualquer mínima variação de luz. Quase sempre eram insetos, reflexos de faróis ou poeira flutuando. Mas naquela madrugada específica, o alerta soou diferente. O registro dizia: detecção de movimento, 03:13 da madrugada. Foi uma notificação como qualquer outra, mas com um pequeno detalhe que só mais tarde chamaria a atenção. O alerta não foi acionado pelo sensor de luz, e sim pelo microfone interno. O sistema detectou ruído anormal, captou um som que não pôde classificar. Quando o dono da casa abriu o aplicativo 2 dias depois, não havia expectativa alguma. Assistiu ao vídeo sem sequer apagar as luzes, sentado na cozinha com um copo de água na mão e sono acumulado. Esperava ver o de sempre, alguma sombra comum, algum estalo de móvel. No início da gravação, nada parecia fora do normal. A sala estava mergulhada em uma penumbra imóvel. O relógio de parede marcava 03:12:23. O ventilador desligado, as cortinas imóveis, nenhum som vindo da rua. Era um silêncio tão absoluto que parecia mais grosso que o ar, como se o ambiente estivesse retendo a respiração. Aos 37 segundos, um som seco ecoou. Foi como uma unha riscando madeira, ou como se alguém tivesse arrastado lentamente algo metálico pelo chão. A câmera tremeu levemente e a luz de detecção piscou. 1 segundo depois, outro som. Molhado, irregular, abafado, quase como uma respiração forçada contra o microfone. O dono da casa franziu a testa, achando que talvez fosse interferência. Avançou para 1 minuto. Nada. Avançou para 2 minutos. Tudo calmo. Mas aos 3 minutos e 13 segundos, exatamente no instante em que o relógio digital no canto da tela piscou, algo entrou no enquadramento. Não com pressa, não com impacto. Entrou como quem já estava ali o tempo todo e apenas decidiu se revelar. Uma sombra alongada, baixa, curvada, inclinada para o lado, projetou-se no canto inferior esquerdo da tela. Ela não parecia andar. Não fazia ruído algum, simplesmente estava ali. Ele pausou. Voltou o vídeo, aumentou o brilho, tentou enxergar melhor. Não havia nada refletindo, nenhum objeto que pudesse explicar aquela silhueta irregular. A figura tinha contornos próprios, densidade, volume, sombra projetada. Era real demais para ser um erro, mas impossível de ser humana. E o mais perturbador, parecia estar encarando a câmera, embora não houvesse rosto visível, nem olhos, nem feições que pudessem ser identificadas. O dono da casa chamou 2 amigos para ver. O primeiro disse que não viu nada. O segundo disse que havia mais de uma sombra, como se 2 figuras estivessem sobrepostas. Quando mostraram a mesma gravação para outras pessoas,
Começaram as divergências. Alguns afirmavam que a sombra se movia, outros diziam que ela estava imóvel, outros juravam ouvir um sussurro de fundo. Era como se cada pessoa estivesse assistindo a uma versão diferente do mesmo vídeo. Isso deixou todos desconfortáveis. Um dos amigos sugeriu levar a gravação para um fórum online especializado em câmeras de segurança. Lá, dezenas de pessoas analisaram cada frame. Aplicaram filtros térmicos, ampliaram a resolução, ajustaram ruído. Nenhum padrão técnico pôde explicar o que estavam vendo. O mais intrigante foi que, quando alguém tentava congelar a imagem no exato frame em que a figura aparecia, o arquivo travava. Não importava o dispositivo nem a conexão. Em todo lugar, no mesmo segundo, o vídeo apresentava falhas. E então veio a parte mais difícil de ignorar. Dias depois, o dono da casa voltou ao local. A câmera ainda estava ligada. Tudo deveria estar igual. Mas havia uma diferença mínima. Um dos móveis, uma poltrona próxima à parede, tinha sido deslocado cerca de 10 centímetros para frente. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma pegada, nenhuma marca. Apenas silêncio e a estranha sensação de que o ar parecia mais pesado que antes. Desde então, aquela gravação nunca mais foi a mesma. Cada reprodução parece revelar um detalhe novo, um som que ninguém ouviu da primeira vez, uma sombra que ninguém tinha notado. A figura, imóvel no canto, parece mudar sutilmente de posição a cada exibição, como se soubesse que está sendo observada. Ninguém conseguiu explicar. Nenhum especialista aceitou assinar qualquer laudo técnico. E foi a partir desse único vídeo, esse arquivo isolado, silencioso, impossível, que tudo começou a se desmanchar. A gravação que não deveria existir. Tudo começou com uma sensação estranha. Não um susto, não um medo imediato, mas aquela inquietação silenciosa que se instala no fundo do peito e vai crescendo devagar, sem razão clara. Um desconforto constante ao entrar na própria sala, como se o ar ali estivesse mais denso do que no resto da casa. Como se a atmosfera fosse feita de algo que não deveria estar presente. Era difícil explicar. De dia, a casa parecia normal. As janelas deixavam a luz entrar. Os móveis estavam em seus lugares, os quadros nas paredes imóveis como sempre. Mas havia momentos, principalmente nas noites mais silenciosas, em que a impressão era de estar sendo observado. No início, ele achou que fosse apenas paranoia, estresse, cansaço. Chegava tarde do trabalho, passava tempo demais sozinho, dormia mal. Mas a sensação não passou. Ao contrário, foi se intensificando. Começou a evitar a sala depois das 22 horas. Preferia ficar no quarto, porta fechada, televisão ligada. Às vezes, se forçava a atravessar o corredor para beber água na cozinha e, ao passar pela porta da sala, sentia o coração acelerar por nada. Era como se algo o acompanhasse com os olhos, mesmo sabendo que estava sozinho. A decisão de instalar as câmeras não foi por medo de invasão, foi tentativa de controle. Queria provas de que não havia nada errado, de que tudo estava funcionando normalmente, de que sua mente estava exagerando. E por algum tempo, funcionou. Os alertas não apontavam nada em comum. As gravações exibiam ambientes estáticos, iluminados pelas luzes de presença que ele mesmo instalara, tudo quieto, tudo calmo. Até que, pouco a pouco, a casa começou a devolver sinais. Uma das primeiras coisas que percebeu foi o som. Em uma noite qualquer, ao revisar uma gravação que deveria estar vazia, ele notou um chiado contínuo ao fundo, como se algo respirasse perto do microfone. Era fraco, quase imperceptível, mas constante. Tentou reproduzir o mesmo som andando pela sala, ofegante, simulando distâncias. Nada soava igual. O ruído era mais irregular, como se não viesse de uma boca humana.
como se tivesse múltiplas fontes, oscilando em volume, algumas mais próximas, outras mais longes. Na mesma semana, a luz do corredor passou a piscar com mais frequência, mesmo com a lâmpada nova. Certa noite, ele levantou às 3 para ir ao banheiro e, ao cruzar o corredor, notou que a câmera da sala havia virado levemente para a esquerda. Achou que fosse erro de fixação. Recolocou. Apertou o suporte. No dia seguinte, a câmera estava apontando para o mesmo canto de antes, o canto onde mais tarde a figura apareceria. Começou a dormir com a porta trancada e a chave na mão. Chegou a colocar uma pequena cadeira encostada na maçaneta. Sentia que algo se aproximava, não fisicamente, mas através da própria percepção. Como se a presença estivesse ganhando forma dentro da mente antes de se manifestar no espaço. Algumas noites depois, acordou com a nítida impressão de que havia alguém no quarto. Não viu nada ao acender a luz, mas a cadeira que travava a porta estava deitada no chão, como se tivesse sido empurrada de dentro. A chave ainda estava em sua mão. O coração batia descompassado. O suor frio escorria pelas costas. Na gravação daquela noite, nada foi captado. Nenhum som, nenhum movimento. Mas algo havia mudado. Passou o dia inteiro tentando encontrar justificativas. Corrente de ar, tremor de estrutura, espasmo muscular durante o sono, nada encaixava. Começou a registrar tudo em um caderno. Anotava horários, sensações, o que fazia antes de dormir, qualquer alteração mínima. Um padrão começou a surgir. Os episódios mais estranhos aconteciam sempre entre 3h e 3h17 da madrugada. O mesmo intervalo do alerta da gravação. Foi aí que ele decidiu revisar todas as gravações disponíveis naquele intervalo específico. A maioria parecia inofensiva. Mas quanto mais observava, mais notava pequenos detalhes fora do lugar. A cortina se movendo mesmo sem vento. O relógio digital piscando de forma irregular. Um abajur que apagava e acendia em looping. Itens que pareciam trocar de lugar de um frame para o outro. Coisas que jamais seriam notadas se ele não estivesse procurando obsessivamente por algo. E foi nesse processo, nessa vigília silenciosa, que ele chegou à gravação mais perturbadora de todas. A que ninguém conseguiu explicar. Aquela que, de alguma forma, parecia diferente desde o início. Como se soubesse que seria descoberta. Como se tivesse sido feita não por ele, mas para ele. Naquele ponto, ele já não sabia se estava tentando provar a existência de algo ou a própria sanidade. Tudo começou com uma sensação estranha. A casa nunca foi silenciosa assim. Ele percebeu isso numa madrugada estranhamente gelada, quando acordou sem razão aparente, sentindo o corpo tenso, como se algo tivesse o arrancado de um sonho que ele não conseguia lembrar. Tudo estava escuro, mas não era apenas a ausência de luz. Era como se o próprio ambiente ao redor tivesse perdido qualquer vibração. Nenhum som da rua, nenhum ruído dos canos, nenhum vento batendo na janela. Silêncio absoluto. Um silêncio que, de tão denso, parecia conter algo. Ao se levantar, notou que o ar estava mais frio do que o normal. E a primeira coisa que fez foi checar a janela do quarto. Estava trancada. Nenhum vão, nenhuma corrente de ar. Foi até a cozinha, atravessando o corredor sem acender as luzes, como fazia desde sempre. Mas naquele trajeto parou subitamente. O chão, que costumava ranger sob seus pés, não emitiu som algum. Como se tivesse sido substituído. Como se não fosse mais o mesmo chão. Ligou a luz da cozinha e ela piscou antes de acender. O relógio do micro-ondas estava zerado. Estranhou, já que não havia ocorrido nenhuma queda de energia recente. Abriu a torneira, bebeu água, mas continuou com a sensação de que algo estava errado. Não sabia explicar o quê. Era como se o espaço ao seu redor tivesse perdido parte da memória.
como se a casa estivesse fingindo ser ela mesma. Decidiu, por instinto, verificar a câmera da sala. O aplicativo do celular mostrava que ela estava funcionando, mas a última gravação disponível era de horas antes, às 00:07. Não havia nenhum registro após esse horário, nenhum alerta, nenhuma notificação. Como se a câmera simplesmente tivesse ignorado tudo o que aconteceu entre aquele momento e agora. Sentiu um calafrio e foi até a sala para conferir pessoalmente. A câmera estava no lugar, apontando para a mesma direção de sempre. A luz de funcionamento piscava, mas o aparelho estava morno, como se tivesse sido ligado há pouco tempo. A televisão estava desligada, mas a luz de stand-by estava acesa, oscilando. Ele ficou parado por alguns segundos ali, encarando a escuridão. E foi então que ouviu um som baixo, arrastado, vindo da direção do corredor por onde havia acabado de passar. Não era um passo. Era algo mais lento, como se alguém deslizasse os dedos pela parede. Virou-se bruscamente, mas não havia nada. Ainda assim, sentiu que não estava mais sozinho. O ar havia mudado. O cheiro também. Um odor leve de umidade, como se algo estivesse molhado havia muito tempo. Respirou fundo, tentando racionalizar, e voltou para o quarto. Fechou a porta. Trancou, mas não dormiu. Ficou com os olhos abertos até o amanhecer, sentindo que a casa inteira havia ficado menor. Na manhã seguinte, ao verificar novamente as gravações, notou algo ainda mais estranho. As imagens entre 00:00 e 3 da manhã haviam reaparecido, mas os arquivos estavam corrompidos. A tela ficava preta por segundos inteiros. Havia cortes bruscos, repetições, falhas de áudio. Em determinado momento, o som captado parecia não ser da sala, mas de um ambiente completamente diferente. Ecos, goteiras, sussurros em uma frequência tão baixa que só se tornavam audíveis com fones de ouvido. Começou a isolar cada trecho da gravação, tentando entender o que acontecia. E foi assim que percebeu. Os quadros não estavam apenas corrompidos, eles estavam trocados. Algumas cenas pareciam vir de dias anteriores. Outras mostravam objetos que ele já havia retirado da sala. Em um dos frames, viu a si mesmo dormindo no sofá, o que jamais havia feito. Essa descoberta mexeu com algo profundo. A ideia de que a casa podia estar gravando cenas que não aconteceram, ou que aconteceram em uma realidade que ele não se lembrava de ter vivido, começou a corroer a noção de tempo. Revisou vídeos antigos e encontrou mais discrepâncias. Um tapete aparecia em posições diferentes. Uma porta aberta, quando ele lembrava de tê-la deixado fechada. Em uma das gravações, sua própria voz era ouvida ao fundo, dizendo algo que ele não lembrava de ter dito. A cada novo detalhe, o que antes era apenas desconforto se transformava em inquietação constante. A casa já não era mais um lugar de refúgio, era um espaço observador, um recipiente que, ao invés de proteger, parecia registrar, gravar, esperar. Começou a sentir medo do próprio silêncio, medo daquilo que poderia surgir nas lacunas entre um frame e outro. E mesmo quando saía de casa, mesmo ao tentar se afastar e respirar o ar de outros lugares, levava com ele a sensação de que não havia deixado nada para trás. Era como se uma parte daquilo, seja o que fosse, tivesse atravessado junto, grudado na pele, escondido nos olhos. E toda vez que a madrugada se aproximava, ele sabia. A câmera voltaria a gravar. A casa nunca foi silenciosa assim. Naquela noite, ele decidiu fazer algo que vinha adiando há dias. Deixou todas as luzes da casa apagadas e se sentou na poltrona da sala exatamente às 3 da madrugada, com o celular em mãos, pronto para observar ou enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Não disse nada em voz alta. Não fez nenhum desafio. Apenas esperou. Sentado no escuro,
em silêncio absoluto, com os olhos fixos no ponto exato onde a figura aparecera na gravação. O canto inferior esquerdo, entre o rack da televisão e a cortina que nunca se movia. Por 23 minutos nada aconteceu. A respiração dele oscilava entre a tensão e o tédio. Estava começando a duvidar de tudo, a pensar que talvez realmente tivesse exagerado, alimentado uma paranoia. Mas, exatamente às 3h13, o celular tremeu em sua mão. Uma notificação. Detecção de movimento. Sala. O coração disparou. O suor escorreu frio pelas costas. Sem fazer qualquer som, ele levantou o celular até a altura do rosto e abriu o aplicativo da câmera. A imagem carregou com lentidão, como se algo estivesse bloqueando a conexão. E quando finalmente apareceu, ele congelou. A sala parecia idêntica à sua volta, mas havia uma diferença sutil. Um recorte escuro, irregular, levemente curvado, projetava sombra onde não deveria existir sombra. No canto, no mesmo maldito canto. Mas não se movia, não parecia fazer nada. Apenas estava ali. Ele olhou do celular para o canto real da sala. Estava vazio. Depois, voltou o olhar para o celular. A sombra ainda estava lá. Era como se a câmera estivesse captando algo que os olhos não conseguiam perceber diretamente. Algo que existia entre camadas de percepção. Uma presença que só se manifestava por intermédio de dispositivos. Como se a realidade precisasse ser filtrada para permitir a aparição. Foi aí que sentiu. Um arrepio que não vinha da pele, mas do centro do corpo. Uma compressão no peito, como se estivesse sendo lentamente empurrado para dentro de si mesmo. E ao fundo, bem ao fundo, um som. Não era externo, não vinha do ambiente, era interno, quase mental. Uma voz sem palavras, apenas frequência. Um zumbido grave que aumentava devagar, se espalhando pelo crânio. Levantou-se em pânico, derrubando o celular no chão. A tela apagou. A respiração estava descontrolada. Os olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas nada acontecia. A figura não apareceu diante dele. Não houve gritos, nem movimentos bruscos. Apenas a certeza de que algo havia notado sua presença. E isso era muito pior. Na manhã seguinte, tentou assistir à gravação daquela madrugada, mas o vídeo estava ausente. O sistema acusava erro de armazenamento. Nenhum outro dispositivo da casa apresentou falha. Apenas aquele arquivo, apenas aquela noite. Era como se a gravação tivesse sido feita só para ele, só naquele instante, e depois apagada. Decidiu então fazer uma experiência. Colocou outra câmera no mesmo ponto, com armazenamento externo, desligado da rede. Deixou ela gravando continuamente, sem depender de alertas ou sensores. Passou o dia fora. Quando voltou, adiantou as imagens diretamente no cartão. Tudo parecia normal. Mas, ao chegar às 3h13 da madrugada, o vídeo simplesmente congelava. A imagem ficava estática, como se aquele momento não pudesse ser registrado. A partir desse ponto, o arquivo entrava em loop. 3h13, 3h13, 3h13. E foi então que notou algo ainda mais absurdo. Em cada repetição do frame congelado, a sombra no canto mudava de posição. Primeiro parecia apenas curvada, depois um pouco mais ereta, em seguida inclinada para o lado. Como se a figura soubesse que estava sendo observada e estivesse se aproximando, lentamente, repetidamente. Um movimento milimétrico entre cópias de um mesmo segundo. A mente dele começou a falhar. Passou noites tentando capturar o momento exato em que a figura finalmente se moveria o suficiente para sair do canto. Mas ela nunca saía, apenas se aproximava. Frame por frame. Sempre em 3h13. Tentou enviar os arquivos para técnicos, analistas, fóruns. Ninguém conseguiu abrir.
Os vídeos não rodavam fora do cartão original, como se estivessem enraizados naquele dispositivo, naquela casa, como se pertencessem exclusivamente àquela narrativa. Os olhos começaram a arder com frequência. Dores de cabeça surgiram em horários aleatórios. E em certos dias, ao fechar os olhos por apenas alguns segundos, via o canto da sala com nitidez. Mesmo de olhos fechados, mesmo fora de casa, a figura não estava mais restrita à câmera. Ela já estava nele. O espelho mostrou o que a câmera não via. A primeira gravação realmente inexplicável surgiu por acaso, no momento em que ele menos esperava, quando já começava a se convencer de que tudo aquilo talvez fosse apenas fruto de uma mente cansada. Tinha passado as últimas 3 noites sem dormir direito, mergulhado em gravações que, a princípio, pareciam normais, mas que, analisadas com atenção, revelavam uma sequência inquietante de pequenos erros na realidade. Molduras trocando de posição, relógios atrasando 1 minuto a cada dia, sons repetitivos em frequências imperceptíveis a ouvidos distraídos. Detalhes tão sutis que poderiam ser facilmente descartados, mas não por ele. Na noite anterior, ele havia deixado um espelho posicionado em frente à câmera, como teste. Queria observar como a lente captaria os reflexos no escuro. E foi exatamente esse detalhe, o espelho, que revelou o que até então nenhuma câmera havia conseguido mostrar. Ao revisar o vídeo da madrugada, notou que o espelho refletia algo que não estava no campo de visão da câmera. Era como se ele estivesse exibindo uma parte da sala que não existia fisicamente, uma zona expandida, paralela, talvez sobreposta àquela realidade. No reflexo, o sofá parecia mais antigo. O tapete estava puído. As paredes tinham manchas que não existiam na casa real. E no canto, onde antes havia apenas sombra, agora havia uma silhueta mais nítida. Alguém ou algo, agachado, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando algo acontecer. A figura não se movia, mas sua presença era impossível de ignorar. A textura da imagem mudava ao redor dela, o brilho oscilava. A respiração dele, enquanto assistia à gravação, acelerava mesmo sem querer. Voltando o vídeo várias vezes, percebeu que o espelho parecia captar uma versão da sala, que não era a mesma que ele habitava. Era uma réplica distorcida, envelhecida, consumida por algo que não era tempo. Uma dimensão refletida que parecia guardar os ecos de tudo o que acontecia ali, inclusive o que ainda não havia acontecido. Em determinado momento, o espelho mostrou uma cadeira virada. Dias depois, na sala real, aquela cadeira caiu sozinha, sem explicação, no mesmo horário mostrado no reflexo. A partir disso, ele passou a usar espelhos como extensão da vigilância. Posicionava-os em ângulos estratégicos, espelhando pontos cegos, sobrepondo imagens. Mas o que encontrou foi cada vez mais absurdo. Em uma das gravações, o espelho mostrava a si mesmo entrando na sala, quando ele jamais havia estado lá naquele horário. Usava a mesma roupa do dia anterior. Caminhava devagar, como quem sonâmbulo, e a figura no canto parecia observá-lo com atenção, quase com curiosidade. Tentou mostrar essa gravação para um amigo de confiança, mas ao assistirem juntos, algo terrível aconteceu. O vídeo travou. A imagem ficou congelada no frame onde o reflexo mostrava sua duplicata. E por mais que tentassem fechar o aplicativo, o celular simplesmente não obedecia. A tela escureceu. Um zumbido grave tomou conta do ambiente. E então, por um segundo, o espelho real refletiu algo que não estava presente na sala física. Um vulto atravessando o corredor. Rápido demais. O amigo se recusou a voltar a casa. Disse que aquilo não era seguro, que aquilo não era humano e que ele mesmo não parecia mais o mesmo. O olhar dele estava diferente. O jeito de falar, os silêncios entre as frases, tudo parecia mais
vazio. Desde então, ele passou a evitar sua própria imagem. Cobriu todos os espelhos, inclusive o do banheiro. Sentia que algo dentro deles observava de volta. Começou a perceber que, ao passar em frente às superfícies reflexivas, a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Um dia, acordou com o espelho da sala partido ao meio. Ninguém mais morava com ele. A câmera gravou toda a madrugada, mas exatamente entre 3 e 3h17, a imagem ficou preta. Quando voltou, o espelho já estava rachado. Não com marcas comuns, mas com um padrão, uma linha que descia verticalmente e na base se abria em 2 curvas, formando algo parecido com um olho. A gravação foi salva automaticamente, mas ao tentar compartilhá-la, o vídeo parecia corrompido. O espelho, na gravação, estava intacto, mas no ambiente real, partido. Ele tentou reproduzir a falha para verificar se era apenas atraso no arquivo, mas todas as cópias repetiam a mesma sequência. 3h12, tudo normal. 3h13, tela preta. 3h17, corte direto para a imagem já alterada. Foi nesse ponto que começou a evitar entrar na sala. Passava o dia no quarto, dormia com a televisão ligada, tentava ignorar os ruídos que vinham debaixo da porta. Sons abafados, como arranhões ou arrastos lentos, que sempre cessavam quando ele se aproximava. Mas mesmo longe, mesmo trancado, ele sabia. A figura estava lá. O espelho, ou o que restava dele, havia revelado algo que jamais deveria ter sido visto. Uma duplicação do espaço, uma sobreposição de versões dele mesmo. E de alguma forma, a câmera não registrava mais a realidade. Ela estava registrando o que viria depois. Quanto mais ele assistia, pior ficava. Quanto mais ele assistia, pior ficava. A cada nova noite, cada nova tentativa de entender o que estava acontecendo, os vídeos pareciam se modificar levemente, como se estivessem vivos, reagindo à sua obsessão. As gravações não eram mais registros, eram iscas, e ele agora tinha plena consciência disso. Começaram a surgir padrões. Não apenas nos horários ou nos sons, mas em detalhes visuais quase imperceptíveis. Objetos que apareciam sempre no mesmo ponto, independentemente da posição original. Sombras que se moviam em sincronismo com os batimentos cardíacos dele, como se a câmera estivesse captando algo além do ambiente. Em uma das gravações, o relógio de parede marcava 13h13 durante 7 minutos seguidos, sem mudar. Ele verificou o relógio real depois. Estava parado, exatamente no mesmo horário. Nas semanas seguintes, passou a notar que sua própria aparência começava a falhar no espelho. Pequenos atrasos entre seu movimento e o reflexo. Olheiras que pareciam mais fundas no reflexo do que no rosto real. Em algumas manhãs, acordava com a sensação de ter dormido em lugares diferentes, como se tivesse sido deslocado durante a noite. Certa vez, acordou com marcas nos braços. Linhas finas, paralelas, como se alguém tivesse passado os dedos com força. A câmera do quarto, que havia instalado como precaução, registrou apenas uma imagem. Ele dormindo, imóvel, com a luz oscilando como se estivesse debaixo d'água. O vídeo mais perturbador surgiu numa madrugada qualquer, sem alarde, sem alerta. Ele só notou ao revisar manualmente o histórico de gravações, algo que fazia obsessivamente. Era uma sequência de 7 minutos gravada na cozinha, onde nenhuma anormalidade havia acontecido antes. No início, tudo parecia normal. A geladeira, a pia, a luz amarela do corredor ao fundo, mas aos 3 minutos e 13 segundos, o áudio sofreu uma distorção súbita. Uma voz começou a emergir por baixo do ruído de fundo. Era uma voz baixa, seca, com uma dicção impossível de entender, como se estivesse sendo reproduzida ao contrário. Ele passou horas tentando decifrar o que era dito, reverteu o áudio, acelerou,
desacelerou e por um segundo conseguiu isolar uma frase. A voz dizia: "Você já esteve aqui antes." Na gravação, no momento exato em que a frase é ouvida, um segundo vulto entra em cena. Não pelo chão, não pela porta, mas pelo teto, curvando-se como líquido escorrendo da escuridão. A figura se dobra de um modo que não respeita ossos, nem gravidade. Seus movimentos lembram algo engatinhando por dentro de uma casca humana. A gravação termina de forma abrupta, com a tela congelando em um frame onde os olhos da figura, se é que eram olhos, parecem fixos diretamente na lente. Ele não conseguiu assistir até o final. Parou no instante em que a respiração começou a falhar e seu corpo deu sinais de desmaio. O vídeo foi apagado acidentalmente, ou talvez não. Estava salvo em backup, mas nenhum dispositivo conseguia reproduzi-lo. A pasta estava vazia. A paranoia se instalou. Começou a cobrir os espelhos novamente. Colocou cortinas mais grossas. Mudou os móveis de lugar. Tentou alterar a configuração da casa para quebrar o padrão que parecia se repetir noite após noite. Mas nada adiantava. O conteúdo das gravações agora não dependia mais da realidade física. Os vídeos mostravam coisas que não existiam mais. Um quadro que já havia sido retirado da parede aparecia novamente. Uma caixa de ferramentas, guardada no sótão, surgia aberta no meio da sala. E então, uma noite, ao revisar o vídeo de sua própria cozinha, viu algo impossível. Ele mesmo, parado diante da pia às 3h13, imóvel, olhando diretamente para a câmera. O problema é que, naquele horário, ele estava dormindo, no quarto, trancado, sozinho. Reproduziu o vídeo mais de 10 vezes. Cada vez, a imagem se tornava mais estável, mais nítida, como se o arquivo estivesse se ajustando à própria lembrança. A figura era ele, mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo gesto inconsciente de estalar os dedos. Mas havia algo diferente no olhar, uma ausência, um buraco por dentro. Na gravação, ele não se move, apenas observa. Até que a luz pisca e o vídeo corta para o corredor vazio. Ao verificar a câmera do quarto na mesma hora, o registro mostra ele dormindo normalmente. Mas, por um único segundo, seus olhos se abrem, enquanto o corpo permanece imóvel. E um sussurro é captado bem próximo ao microfone. A voz não é humana, mas diz o nome dele. A evidência que nunca deveria ter sido encontrada. Ele tentou negar, tentou apagar tudo. Desinstalou os aplicativos, formatou os cartões, quebrou uma das câmeras com as próprias mãos. Passou dias sem encostar em nenhum dispositivo, como se a tecnologia fosse o portal por onde tudo aquilo se manifestava. Mas o que antes parecia estar preso às gravações, agora havia atravessado para o cotidiano. As falhas deixaram de ser digitais, começaram a surgir na vida real. Certas manhãs, ele acordava com a luz da sala acesa, mesmo tendo certeza de tê-la desligado antes de dormir. Objetos desapareciam e voltavam em lugares impossíveis. A chave do carro apareceu dentro do congelador, um livro foi encontrado empilhado sobre a porta do banheiro, uma vela acesa foi deixada no corredor, embora ele não tivesse velas em casa. Tudo isso começou a parecer não apenas distorção, mas provocação. Como se alguma inteligência estivesse testando seus limites. E então veio a pior descoberta. Uma evidência que não apenas desafiava a lógica, mas implodia qualquer tentativa de negação. Uma manhã, ao revisar arquivos antigos armazenados no HD de backup, um que ele sequer lembrava de ter configurado, encontrou uma gravação que não reconhecia. O arquivo estava datado de 3 meses antes da instalação das câmeras. Um vídeo da sala, exatamente do mesmo ângulo atual, com a mesma iluminação, o mesmo sofá. No início, achou que fosse um erro de metadados,
mas ao dar play, entendeu. A gravação não só era real, ela mostrava algo que jamais havia acontecido. Ou, ao menos, que ele não se lembrava de ter vivido. A imagem mostrava ele mesmo, sentado no sofá, exatamente às 3h13. A figura no canto já estava presente, idêntica à das gravações recentes, como se sempre tivesse estado ali, como se tivesse sido esquecida. Nesse vídeo, ele não parecia assustado, parecia acostumado. Conversava com alguém, ou com algo, fora do enquadramento. Os lábios se mexiam, mas não havia som. Tentou isolar o áudio, mas tudo que conseguiu ouvir foi um zumbido constante, como sinal de televisão fora do ar. Em determinado momento, a figura no canto se moveu. Pela primeira vez, ela se deslocou do ponto fixo, e o outro, ele, o da gravação, estendeu a mão. Parou o vídeo. O corpo tremia, a mente girava em círculos tentando explicar. Se aquilo era real, se realmente aconteceu, então sua memória estava falhando de forma grave. Ou pior, estava sendo editada. A possibilidade de estar vivendo uma linha do tempo sobreposta, alterada, se tornou inevitável. E mais profundamente, a dúvida que o corroía não era sobre o que a figura era, mas sobre o que ele mesmo estava se tornando. Nos dias seguintes, perdeu noção de tempo. As horas pareciam se repetir. Vivia episódios de déjà vu constantes, alguns tão intensos que conseguia prever frases antes que fossem ditas na televisão ou lembrar do que aconteceria no segundo seguinte. Mas não como intuição. Era mais como se já tivesse vivido aquele exato momento, com os mesmos cheiros, o mesmo som de carro passando lá fora, a mesma coceira no olho esquerdo. A realidade começou a falhar ao redor. Cores pareciam menos vivas. Espelhos apresentavam reflexos com atraso. Sons ecoavam em lugares onde não havia estrutura para eco. Sentia com frequência que sua casa estava ligeiramente maior do que antes, como se as paredes tivessem recuado por alguns centímetros. Um corredor mais comprido, uma janela mais alta, mas nunca tinha certeza. Certa noite, acordou com uma dor aguda no ouvido esquerdo, um zumbido intenso acompanhado de pressão. Ao tentar levantar, caiu no chão. Não conseguia manter o equilíbrio. Rastejou até o banheiro, tentando alcançar o espelho para ver o que havia de errado. Mas ao acender a luz, a figura estava lá, não no reflexo, não em carne, mas na sensação. Na certeza absoluta de que algo estava a menos de 2 metros de distância, parado, respirando, embora nenhum som fosse ouvido. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou correr, mas as pernas falharam. Ficou ali, ajoelhado, por tempo indefinido. E quando finalmente conseguiu se levantar e voltar ao quarto, viu a câmera do celular, que supostamente havia destruído, funcionando sozinha, gravando. A tela mostrava o tempo de gravação em 3 minutos e 13 segundos. Na manhã seguinte, apagou todos os espelhos, jogou fora qualquer objeto reflexivo. Vivia em penumbra, mas mesmo sem registros visuais, mesmo sem dispositivos, a figura continuava aparecendo, nos sonhos, nas memórias, naquela sensação de que alguém está atrás de você quando você vira o rosto para o travesseiro. A evidência impossível não era mais a gravação, era o próprio corpo, era o tempo distorcido, a mente fragmentada, o olhar de estranhos na rua, como se o reconhecessem de algum lugar. Como se soubessem que ele não era mais exatamente ele, nada. Mas fazia sentido. Realidade e gravação se fundem. A partir daquela semana, a linha entre gravação e realidade deixou de existir por completo. O que antes era visto apenas nas câmeras passou a acontecer em tempo real, diante dos olhos dele, sem qualquer necessidade de mediação. Mas havia uma diferença cruel. Não era mais possível prever ou revisar o que acontecia.
Tudo se tornava fragmentado, irreversível, como se a lógica do espaço estivesse quebrada em pedaços invisíveis que se moviam quando ele não estava olhando. As falhas começaram pequenas, um piscar de luz que não deixava rastro elétrico. Um barulho vindo da cozinha que não era gravado por nenhum microfone. Um copo que parecia mudar de lugar enquanto ele piscava. Mas em pouco tempo, os efeitos se tornaram violentos. Horas inteiras pareciam desaparecer. Ele dormia por 10 minutos e acordava 3 horas depois. Ligava à televisão e via notícias que não condiziam com o dia anterior. Chegou a ver um boletim sobre um acidente ocorrido na rua de sua casa. Um acidente que ele tinha certeza de ter presenciado meses antes. Começou a escrever em cadernos, anotar tudo: datas, horários, sons, temperaturas, pequenas variações no espaço, mas as páginas começavam a mudar. Quando relia, encontrava frases que não lembrava de ter escrito. Algumas em sua caligrafia, outras não. Em uma delas, havia apenas uma frase repetida várias vezes: "A casa lembra o que você esquece." Então vieram as vozes. Ao contrário das outras manifestações, essas vozes pareciam vir de dentro, não do ambiente. Eram pensamentos que não pareciam seus, frases que surgiam durante silêncios absolutos, com tom e vocabulário que ele não reconhecia como próprios. Uma delas dizia: "Você está apenas assistindo o que já foi decidido." Outra: "Ninguém grava a si mesmo por tanto tempo sem começar a se apagar." Passou a deixar a câmera ligada 24 horas por dia. Mas agora, não para vigiar a casa, para vigiar a si mesmo. O medo havia mudado de lugar. Não era mais sobre algo que estivesse na casa. Era sobre alguém que estivesse dentro dele. Algo que usava sua voz, seu corpo, seus gestos. E que talvez estivesse vivendo nele de forma paralela. Em uma das gravações mais longas, de quase 4 horas, ele notou um erro imperceptível ao assistir em velocidade normal. Mas ao acelerar o vídeo, observou que sua imagem piscava. Quadro sim, quadro não, era como se seu rosto trocasse de expressão. Um sorriso forçado aparecia por um único frame, depois sumia. Reaparecia segundos depois, mais largo, mais tenso. Em alguns momentos, ele parecia olhar diretamente para a lente da câmera, embora, na lembrança, nunca tenha feito isso. Mas o mais perturbador veio ao final da gravação. A câmera girou levemente para a esquerda, sozinha, e enquadrou um ponto vazio da sala. Ali não havia nada, nenhum som, nenhuma presença visível. Mas o tempo de gravação ficou travado. Por exatos 4 minutos, o contador marcava o mesmo segundo, 3:13. Como se o tempo tivesse sido mantido congelado artificialmente por algo que não queria ser visto passando. A partir daquele dia, não importava mais quantas câmeras ele instalasse, quantos backups criasse, quantos dispositivos trocasse. A falha sempre aparecia no mesmo segundo, 3:13, como uma marca. Uma cicatriz no tempo, algo que não podia ser ignorado. Começou a ter lapsos de consciência, acordava em cômodos diferentes, com roupas trocadas. Ouvia gravações em que sua voz sussurrava coisas que ele não lembrava de ter dito. Chegou a encontrar um áudio em que repetia várias vezes: "Nada disso está acontecendo agora." A gravidade da situação não era mais apenas psicológica, era existencial. A figura, antes restrita ao canto escuro da sala, agora estava dentro dele, não como possessão, mas como sobreposição, como se 2 versões da mesma pessoa ocupassem o mesmo corpo, tentando existir ao mesmo tempo, mas em horários distintos. E em certos momentos, quando estava exausto demais, faminto demais, silencioso demais, ele sentia. Sentia algo em sua pele que não pertencia à sua textura. Sentia um padrão de movimento nos olhos que não era seu.
Sentia saudade de uma coisa que não lembrava ter perdido. E pior, às vezes sentia vontade de ver a figura de novo, porque parte dele já havia esquecido como era viver sem ela ali. A confissão: nunca devia ter instalado aquelas câmeras. Foi então que ele finalmente admitiu para si mesmo: nunca deveria ter instalado aquelas câmeras. A intenção, no início, era clara: controle, vigilância, um senso de proteção diante do desconhecido. Mas o que ele recebeu foi o oposto. Porque desde o primeiro alerta, desde o primeiro frame distorcido, algo foi ativado. Uma presença que talvez sempre estivesse ali, adormecida, silenciosa, esperando. As gravações não foram a causa, foram o convite. Era como se a própria instalação dos dispositivos tivesse quebrado um selo, como se a observação insistente tivesse perfurado a camada que separava o cotidiano do absurdo. Uma violação, um olhar que não deveria ter sido lançado. E ele sabia disso agora. Sabia que o ato de gravar aquilo que não era feito para ser visto havia permitido que aquilo o enxergasse de volta. Passou a evitar a sala por completo. Começou a dormir no banheiro, com a porta trancada, os ouvidos tampados, as luzes acesas. Mas nem isso funcionava mais, porque mesmo sem câmeras, as visões continuavam. Mesmo sem gravações, as imagens vinham. A figura já não precisava ser filmada para existir. Ela já estava incorporada ao espaço, ao tempo, à pele. E então vieram as memórias. Lembranças que ele nunca teve antes, fragmentos de conversas em que ele parecia presente, mas das quais não se lembrava. Roupas que não reconhecia no fundo das imagens, cheiros familiares que surgiam do nada e desapareciam logo depois. Em uma noite chuvosa, encontrou um caderno antigo guardado no fundo do armário. Nele havia anotações feitas com sua caligrafia, mas de um conteúdo que não fazia sentido. Datas que ainda não haviam chegado, situações que ainda não haviam acontecido, padrões de comportamento que descreviam exatamente o que ele vinha sentindo nas últimas semanas. Uma página em especial estava marcada com uma gota de sangue seco. E no centro da folha, escrito em letras trêmulas: a gravação final começa quando você parar de assistir. Ele não entendeu, mas a frase grudou na mente. Começou a evitá-la, como quem evita uma senha perigosa. Mas ela voltava, nas paredes, nos sonhos, nos ruídos captados em gravações antigas. Era como se tudo estivesse empurrando-o para um momento específico. Um evento que ainda não havia acontecido, mas que já estava gravado em algum lugar, esperando ser visto. Certa tarde, uma notificação apareceu em seu celular. Um vídeo salvo automaticamente em uma pasta oculta. A gravação não tinha título, apenas a data. E a data era o dia seguinte. O vídeo mostrava a sala, em silêncio. Mostrava ele, parado, olhando fixamente para a câmera, com os olhos fundos, pele acinzentada, corpo estático. Mas o que mais o destruiu foi o que havia atrás dele. A figura, pela primeira vez, completamente visível. Alta, curvada, como se feita de fumaça e carne molhada. Seus olhos não tinham brilho. Sua pele parecia inacabada. E ela segurava algo. O corpo dele. O vídeo terminou com um ruído metálico. Um som seco, como o travar de uma porta. E então, a imagem congelou no frame final. Os dois, lado a lado, encarando a lente, como se posassem para uma foto. Ele caiu no chão, o celular escorregando das mãos. Não conseguia respirar. Cada músculo do corpo parecia ter sido drenado de dentro para fora. E por um instante, pensou em destruir tudo. Acabar com as câmeras, apagar os registros, fugir, sumir. Mas ao olhar para o chão, viu algo que não havia percebido antes. Uma câmera antiga, daquelas que ele havia quebrado dias atrás. Estava ali, intacta, piscando, gravando, como se nunca tivesse sido destruída. E ele soube que o erro não foi começar a gravar.
O erro foi pensar que ele era o único observando. O momento final, o que estava atrás da lente. O momento final não começou com gritos ou portas batendo. Não houve relâmpagos, nem estalos dramáticos. Começou com um silêncio tão profundo que parecia morder por dentro. Um vazio espesso, colado à pele. Às 13h13, como sempre. A casa estava mergulhada em uma penumbra uniforme. A mesma que parecia se repetir noite após noite, como se a realidade estivesse presa num loop imperceptível, reencenando a mesma sequência para um espectador que não podia escapar da própria atenção. Ele não dormia há 3 dias. As pálpebras tremiam, os músculos queimavam de exaustão e mesmo assim ele não conseguia fechar os olhos. Sentia que, se fizesse isso, algo mudaria de lugar. Algo sairia do canto e ocuparia o espaço onde ele estava. Não havia mais diferença entre expectativa e lembrança. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, e naquela madrugada ele já sabia que não era mais questão de registrar o que viria. Era a noite em que a figura deixaria de existir apenas no canto da sala. Quando o relógio digital travou novamente em 13h13, ele estava parado no centro da sala, respirando com dificuldade, com a câmera apontada para si mesmo. Nenhum som, nenhum movimento. O mundo parecia suspenso, como um arquivo pausado à espera do próximo frame. Então, sem qualquer transição, a figura já estava ali. Não havia passos, não havia aproximação. Ela simplesmente ocupava o espaço, como se sempre tivesse estado nele, mas apenas agora tivesse se permitido ser vista. A sala ficou mais escura sem que as luzes se apagassem. O ar perdeu textura, como se tivesse sido sugado para dentro de um lugar onde o tempo não passava. Ele não se mexeu. A figura também não, mas havia algo no jeito como ela o observava. Um olhar sem olhos, uma presença que pressionava a consciência como peso sobre o peito. E pela primeira vez, ele entendeu. Aquilo não era uma entidade externa. Nunca foi. Era a forma física de tudo o que fora gravado. Cada frame, cada segundo, cada falha. Era a soma dos vazios. De repente, o celular vibrou na sua mão. A câmera estava gravando sozinha. O contador de tempo travou em 3 minutos e 13 segundos, mesmo antes de chegar a esse ponto. O som no ambiente começou a distorcer. Não era alto, mas tão profundo que parecia se formar dentro dos ossos. O corpo dele começou a se mover, mesmo sem que quisesse. A respiração acelerou. Os pés avançaram lentamente até a figura, como se fosse puxado por dentro por uma vontade que não era dele. O espaço entre os dois foi diminuindo, e conforme isso acontecia, a imagem na câmera começou a falhar. Não com ruído eletrônico, mas como se a realidade estivesse se fragmentando em linhas de luz e sombra. Os objetos da sala começaram a desaparecer das bordas para o centro, como se fossem engolidos. O tempo deixou de ser linear. Ele via o passado e o presente sobrepostos. Sua versão mais jovem, sua versão imóvel, sua versão observando tudo de fora, todas coexistindo naquele mesmo frame eterno. A figura levantou a cabeça. Não havia rosto, apenas uma ausência pulsante, mas mesmo assim ele sentiu que ela sorria, não como um gesto, como uma aceitação. E foi nesse instante que tudo se apagou. Não como quando uma luz se apaga, mas como quando um corpo para de reconhecer o próprio nome. Não havia mais sala, câmera ou casa. Havia apenas a presença. No frame final, aquele que ninguém mais veria, os dois estavam parados lado a lado. Não como perseguidor e vítima, mas como reflexos sobrepostos de uma mesma existência. A câmera registrou esse último instante com nitidez absurda. Depois, silêncio. O arquivo foi salvo automaticamente, sem título, em uma pasta oculta. E desde então, quem tenta assistir à gravação vê coisas diferentes. Alguns enxergam um vulto imóvel,
Outros veem dois corpos. Outros juram ouvir respiração atrás de si. Mas há um detalhe em comum entre todos os relatos. Ninguém jamais consegue assistir até o último segundo. A gravação trava no mesmo instante, 3:13. E a partir daí, algo muda na casa de quem a viu. O ar, o silêncio, o espelho. Sempre alguma coisa. Porque aquilo que foi gravado nunca ficou preso no vídeo. Ele só precisava de alguém novo para olhar. O silêncio pós-gravação. Ninguém nunca explicou. Ninguém nunca explicou o que aconteceu depois daquela noite. Não havia gravações completas. Não havia testemunhas. Apenas fragmentos, trechos distorcidos, áudios incompletos, sombras sobrepostas. O que restou foi um único arquivo sem título, com 3 minutos e 13 segundos de duração, que ninguém conseguia assistir até o final. E para quem tentou, algo mudou. Não de forma visível, mas profundamente. Os primeiros a analisar o vídeo disseram que era montagem, depois que era defeito de lente, mas todos, sem exceção, deixaram de dormir bem. Alguns começaram a ouvir sussurros nas próprias casas. Outros juraram sentir o ar da sala mudar assim que davam play. Houve quem visse o vulto atrás de si no reflexo da tela apagada. Houve quem apagasse o vídeo e jurasse ouvir o som do arquivo, reproduzindo mesmo sem computador ligado. As autoridades arquivaram o caso como material inconclusivo. Mas no bairro, ninguém esqueceu. A casa ficou vazia por meses. Depois foi alugada a alguém que não ficou ali mais do que 3 noites. O imóvel foi vendido, demolido, e mesmo assim, dizem, o número da rua ainda aparece nas notificações de certos sistemas de vigilância, como se a casa continuasse existindo em algum outro lugar. As cópias do vídeo foram apagadas oficialmente, mas ele continuou surgindo. Ninguém sabe exatamente como. Às vezes como anexo em e-mails aleatórios. Às vezes salvo automaticamente em celulares que nunca o receberam. Uma gravação que parece se reescrever sozinha, sempre com pequenos detalhes diferentes. O vulto no canto muda de posição. O tempo se repete. O som vem de trás, não da frente. E, invariavelmente, tudo termina do mesmo jeito. 3 minutos e 13 segundos. Frame congelado. Tela preta. Muitos juram que, ao assistir até esse ponto, algo muda no silêncio da própria casa. Não imediatamente, mas lentamente. A textura do ar parece diferente. A noite fica mais espessa. E a sensação de estar sendo observado deixa de ser paranoia e passa a ser presença. Dizem que não se trata de um vídeo amaldiçoado. Não no sentido comum. Dizem que não há maldição, porque não há origem. A gravação nunca foi criada. Ela sempre existiu, esperando alguém apertar play. E quem assiste, mesmo que por curiosidade, acaba participando dela. A figura não está presa no canto de uma sala específica. Ela está presa na repetição, na necessidade de ser vista. E a verdade é que ninguém sabe o que acontece quando alguém chega ao último segundo. Porque até agora, todos os que tentaram desapareceram. Suas casas permanecem intactas, suas câmeras desligadas. Mas seus celulares invariavelmente continuam gravando, sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição, sempre a mesma duração. 3 minutos, 13 segundos. E agora que você conhece essa história, talvez já tenha reparado. Quando as luzes da sua casa diminuem sem motivo. Quando o silêncio começa a pesar mais do que deveria. Quando o canto do seu olho parece captar um movimento que a razão nega. Não foi a câmera que encontrou a figura. Foi a figura que encontrou você.